por que nós estamos falando tanto sobre isso? Porque até mesmo no Brasil, né, o contexto das ciências filosóficas e da psicologia estabeleceu o contexto do próprio surgimento do espiritismo. O Gonçalves de Magalhães foi quem foi na França, conheceu o espiritualismo racional estudando na Sorbonne, justamente com o Geoffroy, com o Victor Cousin. Ele escreve isso nas suas cartas e trouxe para o Brasil. E o Dom Pedro II falou, então implanta isso no Colégio Dom Pedro II para todos os jovens. Porque o Brasil estava se libertando. E uma doutrina da liberdade era tudo o que precisávamos. E o próprio Gonçalves de Magalhães, ele trouxe o magnetismo animal para a corte. E também, por meio de um amigo dele, que é o Porto Alegre, eles entraram em contato com Kardec, especificamente nós temos registro do Porto Alegre fazendo isso, recebeu Revista Espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, treinou médiums, isso quando ele estava na Alemanha, e ele vai escrever um livrinho para o Brasil, dizendo, olha, o Espiritismo é a doutrina mais indicada para o povo brasileiro. E eu falo do povo simples, aquele que precisa ser consolado, aquele que precisa receber recursos, que precisa ser livre. Então, quando o Espiritismo foi surgir no Brasil, Juliana, uma reunião, né, não poderia ser religião, porque senão concorreria com a católica, então um grupo fundou a Sociedade Acadêmica para que o Império aprovasse o estudo do Espiritismo, né, e tinham mais de 400 pessoas. E eles produziram um jornalzinho, que é o Jornal da Sociedade Acadêmica, que mostra que a visão deles era ligada ao espiritualismo racional. Eles sabiam que o espiritismo e divulgavam ele de acordo com a psicologia espiritualista e o espiritualismo racional. Davam assim, divulgavam nos centros, baseavam suas palestras nisso. Né? Depois eles foram receber, na virada do século, né, uma oposição ferrenha de alguns poucos acadêmicos, religiosos ligados a Rustang, que vão mudar a história no século XIX e vão abafar, esconder essa história verdadeira que foi o espiritismo ter surgido no Brasil exatamente como Kardec o propôs. Quando a gente tem a oportunidade de ler essa parte do espiritualismo, a gente consegue entender até alguns trechos que Kardec coloca na Gênese, né? Aquela parte do instinto, onde ele vai trazer as teorias. Também no Livro dos Espíritos, quando ele vai trazer a questão da alma, né? Ele também traz a visão do espiritualismo. É que hoje a gente, em termos de termo, né, a gente fala espiritualista, a gente tem um outro entendimento do que era o espiritualismo racional na época de Kardec. Por isso que a gente quis que você trouxesse um pouquinho, né, desse entendimento, desse contexto histórico. Deixa eu complementar com mais uma informação só, Juliana. É o seguinte, os espiritualistas racionais sabiam que eles estavam compreendendo o ser humano do ponto de vista científico e filosófico. Então, isso não tinha nada a ver com a igreja e os seus dogmas. Não tinha nada a ver com culto, com nada disso. Então, eles diziam assim, essa psicologia transforma o ser humano para que o ser humano possa transformar a sociedade numa sociedade melhor. Porque dos textos fortes do espiritualismo racional era um escrito pelo Victor Cousin que chamava Justiça e Caridade. E ele diz, a sociedade regida pela justiça não vai chegar nos resultados se a gente não associar a justiça à caridade, que é o quê? O ato do dever. Então você precisa agir pela justiça para não prejudicar ninguém, né, e fazer os atos que são necessários para todos, mas você precisa ir além disso e escolher o ato solidário, né? Senão você não vai mudar a sociedade. Então essa proposta, ela estava esperando surgir o espiritismo, estava prontinha. E quando o espiritismo surgiu, olha que interessante, o Livro dos Espíritos, para quem tinha sido formado no espiritualismo racional, é facílimo de entender. Complementa, explica as lacunas que faltavam, né? Por isso que a adesão foi gigantesca, né? Foram milhares e milhares de pessoas aderindo rapidamente, formando grupos também muito rapidamente, né? Então, o magnetismo animal também foi muito importante como antecedente, porque já haviam os grupos de estudos por meio de sonâmbulos, até mesmo estudando as várias ciências, dialogando por meio do sonâmbulo.
Quando veio o espiritismo, os grupos que faziam isso de magnetismo começaram a fazer com médiums. Então, ocorreu um preparo na França para que o espiritismo se estabelecesse ali. E esse preparo abriu as portas, ou seja, nada foi por acaso. Havia um planejamento muito consciente. E o próprio Kardec, apesar de não ter o conhecimento de reencarnação e outros detalhes, ele conhecia o espiritualismo racional e ainda havia sido formado por meio do Pestalozzi, né? Porque o Pestalozzi e o Rousseau foram aqueles que fizeram a proposta da autonomia moral, intelecto-moral, que é o fundamento tanto do espiritualismo racional quanto do espiritismo. Então, o espiritismo dá continuidade ao espiritualismo racional e mostra, não concorre com as religiões, porque não é nenhuma delas. O espiritismo é uma proposta de entendimento do ser humano, que o transforma, e enquanto transforma o ser humano transforma a sociedade. Isso por meio de uma psicologia. Então, Juliana, eu tenho certeza que Kardec não conseguia imaginar que no futuro, né, depois de 1870, todo o espiritualismo racional seria proibido na universidade e nos colégios. A política se uniu com os materialistas e a igreja e proibiram essas disciplinas das ciências filosóficas. Foi um absurdo. Isso quebrou o entendimento do século seguinte, né? Porque as gerações foram passando sem ter contato com esse conteúdo. Os livros ficaram no passado e agora nós espíritas, né, interessa a nós essa recuperação. Porque a gente consegue recuperar a teoria verdadeira de Kardec, né, que difere de todas as religiões, porque o espiritismo se fundamenta na proposta da autonomia intelectual e moral, que está baseada na psicologia. E a definição mais clara é essa: dor, prazer, castigo e recompensa está relacionado à fisiologia. É assim que a gente condiciona animais. Mas o ser humano tem um espírito humano e ele vai desenvolver as suas faculdades. E aí vem o espiritismo com uma explicação dos espíritos revolucionária, dizendo assim: o espírito começa simples e ignorante, ou seja, sem o desenvolvimento da razão e sem o domínio da vontade. E é fazendo o exercício dessas faculdades que ele vai se tornar um espírito, vai se dominar e vai ganhar os valores do mundo espiritual, né? Então, os valores do mundo espiritual não se ganham com dinheiro, com poder, com título, com nada disso. Você ganha quando você domina a sua vontade, você desenvolve a sua razão e você se torna criativo, né? Essa base solidária do ser humano é que permite a ele, no mundo espiritual, se tornar o seu perispírito mais leve, se conectar com mais pessoas. É fácil explicar isso. O indivíduo egoísta, orgulhoso, ele se fecha em si mesmo. E o perispírito dele fica mais denso e perde a conexão com os outros. Aquele que se abre aos outros, cria empatia, estabelece conexões, se interessa pelo outro, o seu perispírito se torna expansivo. E ele pode se conectar com mais pessoas, pode viajar ao longe, né? Então, a chave da liberdade do espírito está no seu própria compreensão, no próprio desenvolvimento que ele faz das suas faculdades. E esse caminho vai ser trilhado por todos nós. E, segundo Deus, a forma de fazer isso é voluntária, livre. Você tem que escolher fazer isso pelo seu próprio esforço, porque o resultado disso vai ser a felicidade. E essa felicidade não vai ser dada por Deus. Essa felicidade vai ser sua própria conquista.